Olá, paz do Senhor Jesus. E antes de começar este vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e desse um joinha, um like, para que o algoritmo do YouTube entenda que este conteúdo seja de relevância para aqueles que querem assistir e que este conteúdo possa alcançar assim esta comunidade. Hoje eu quero dar a lição 2 da nossa revista da Escola Dominical, que tem como tema o novo nascimento. Essa revista ela vai falar sobre nascer de novo. Nesta revista nós estudaremos uma das significativas obras do Espírito Santo, a regeneração, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos. Analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Aqui é a introdução da lição, e o texto, que é o texto base para esta lição, está em João capítulo 3. E João capítulo 3 fala sobre o encontro de dois mestres, um divino e o outro terreno. E o Evangelho de João, ele também é um marco do Espírito Santo, que é marcante para todos aqueles que é alcançado pelo Espírito Santo permanente. Este Evangelho, ele traz de fato essa importância de que o Espírito Santo é a presença de Deus e que é necessário nascer de novo. Mas nós vamos entender, o primeiro ponto fala sobre Jesus e Nicodemos. E quem era Nicodemos? O texto em classe bíblica, João capítulo 3, o versículo 1, vai falar que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esta revista traz a pergunta de fato que Nicodemos, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele era muito respeitado pelos seus colegas e pelos povos judeus, e ele era o príncipe dos judeus, justamente por ele conhecer, ser mestre das leis e ter uma relevância na classe dos judeus, e terem esse destaque, né, como um doutor da lei, aquele que realmente tem o seu respaldo e respeito por todos. Mas Nicodemos, o texto vai dizer que ele foi ter a noite com Jesus, ele foi ter de noite com o mestre, porque Jesus trazia ensinos novos, e Nicodemos, ele queria de fato aprender com os ensinos de Jesus Cristo. Essa foi a descoberta que Nicodemos teve ao presenciar o Mestre Divino, um dos milagres que Jesus operou, principalmente em transformar a água em vinho. E Nicodemos ficou assim muito curioso para saber de fato e aprender com esses ensinos. Mas o que o texto vai nos dizer aqui no versículo 3 do capítulo de João, capítulo 3, e versículo 3 vai nos dizer que Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o versículo 4 vai dizer: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Mas
Aqui o que Jesus de fato estava tratando com Nicodemos era acerca do nascimento, era acerca da regeneração. Esse nascimento, ele traz a expressão literalmente nascer de novo. Mas vamos entender a partir desse ponto 1 do primeiro subtópico que Nicodemos, nesse contexto, ele se propõe a estar próximo, e ao encontrar com Jesus, ele se propõe a aprender e saber, de fato, dos milagres que Jesus realizou, e o que mais também chama a atenção no texto é que Nicodemos ele reconhece Jesus como um mestre. O que o versículo 2 de João vai dizer no capítulo 3: este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E dentro desse contexto aqui, Nicodemos realmente ele queria aprender com o mestre divino. Ele queria saber como se fazia para alcançar o reino dos céus. E Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. É necessário esse nascer que vai trazer a ele entendimento de fato daquilo que Jesus queria dizer sobre as coisas celestiais. Mas percebe que nesse contexto existe dois mestres, o próprio Nicodemos e Jesus Cristo. Só que Nicodemos ele não entendia das coisas que vinham do alto. Nicodemos entendia apenas das leis. Nicodemos era apenas um mestre terreno. Mas Jesus, que era o maior e era o mestre divino, e é o mestre divino, Jesus mostra para Nicodemos que todo aquele que deseja morar com Cristo é necessário nascer de novo, é necessário ser regenerado. Mas vamos entendermos nesse cenário aqui que Jesus ele despertou um grande interesse em Nicodemos, principalmente porque aqui tinha Nicodemos, que ele era um sábio judeu de grande prestígio, né? Tanto que entre o povo e os seus colegas, né, ele sempre tinha esse prestígio pelos seus colegas por ter esse destaque e por, de fato, ser também aquele que era humilde. E Nicodemos teve humildade ao se encontrar com Jesus. E por que Nicodemos, na verdade, ele preferiu ir à noite ter com Jesus? Nós vamos entender porque à noite, por ele ser um mestre e chamar muita atenção das pessoas, talvez ele não quis chamar a atenção, porque no entendimento dele, o único que de fato que era o dono do milagre, aquele que de fato operava o milagre e que tinha ensinamentos divinos, era o próprio Jesus Cristo. Por isso que Nicodemos reconhece a grandeza de Jesus Cristo. E é tanto que o texto refere que ele chama Jesus de mestre, porque ele sabia que só existia ali um mestre, que era Jesus Cristo. Mas é interessante que ao perceber isso, né, essa fama que se espalhou ali dentre o povo sobre Jesus, especialmente entre os religiosos do Templo de Jerusalém, foi nesse cenário mesmo que Nicodemos foi ter com Jesus, e ao descobrir que Jesus era o verdadeiro mestre. O segundo subtópico, o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre.
O versículo 2 que nós lemos indica que Nicodemos percebeu a autoridade que estava ali com Jesus, que o Pai o concedeu a Jesus. E percebendo essa autoridade, ele chama de Rabi. Este foi ter de noite com Jesus. Aí disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O versículo 2. E nesse contexto, nota que existe hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus. Porque Nicodemos, ele demonstra a entender e querer entender sobre ensinamentos novos, ensinamentos que ele nunca tinha ouvido, ensinamentos extraordinários, porque esses ensinamentos eram de Jesus Cristo. E por isso Nicodemos apresenta para o Senhor. E Nicodemos, ao decorrer do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres que Jesus operava ali, que era realizado, demonstrando que o nosso Senhor era o mais do que um simples mestre. Ele era um enviado do Pai, um enviado de Deus, né, para este propósito que é de resgatar o homem e salvar o pecador, salvar a humanidade do pecado, a humanidade de uma natureza pecaminosa. O terceiro subtópico vai falar sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, nós percebemos a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo. E nascer aqui traz o sentido de nascer da água e do Espírito, para ver o reino de Deus. Deixou bem claro para Nicodemos, e Nicodemos ficou perplexo, porque Jesus estava falando para ele, estava tratando de coisas espirituais para Nicodemos. E as palavras água e Espírito aparecem frequentemente no texto, ao longo de todo o Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino de Deus celestial. Desta forma, a relevância, a água e o Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista, porque João Batista foi aquele que trouxe o reino de Deus no deserto, foi a voz de Deus, ele foi o precursor de Jesus Cristo. João Batista anunciou a vinda de Cristo. João Batista convoca a todos a se arrependerem dos seus pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista está convocando as pessoas a se arrependerem. E João Batista também está anunciando e clamando em voz ao reino de Deus, expressando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É muito lindo isso, porque João Batista foi um profeta judeu, ele foi de fato um profeta que anunciou a vinda de Cristo. Já naquela época, ele já anunciava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E nesse diálogo aqui entre Jesus e Nicodemos, vamos perceber que a lição ela traz uma pergunta extraordinária. Que a afirmação de Jesus deixou Nicodemos perplexo. Aí Jesus fala para Nicodemos que era necessário nascer de novo, da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus. Foi o que deixou Nicodemos de fato perplexo, né? Porque Jesus estava tratando disso aí, tratando da vida espiritual, tratando que o homem só tem um meio de alcançar a salvação, que é por intermédio do nascimento do Espírito. Mas aqui fala da água, que trouxe a ideia de quando João Batista anunciava o Evangelho, mas
de fato a água do Espírito Santo. Isso aqui não é uma simbologia material ou física. Isso aqui está tratando de algo espiritual. E é por isso que Jesus, ao afirmar para Nicodemos isso, Jesus fala de uma forma bem clara, mas que deixa em Nicodemos algumas dúvidas, né? Tanto que ele até questiona ao Senhor como como nascer de novo, ter que voltar para barriga a barriga da minha mãe nascer de novo. Como pode isso acontecer? Mas Jesus explica para ele que é necessário nascer da água do Espírito. Jesus está falando do batismo, né? Jesus está tratando com Nicodemos sobre isso, que para conhecer a Cristo é necessário se batizar da água do Espírito de Cristo. E o Espírito recorda-nos a mensagem, né, que foi falada por João Batista. Aí o ponto 2 vai falar sobre o novo nascimento, a obra de regeneração. O subtópico 1, o novo nascimento, a palavra regeneração. Esta palavra aqui, ela traz o sentido da origem do grego, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. A pergunta da revista, nesse primeiro subtópico, tem como pergunta: o que se entende por regeneração? O que esta palavra regeneração ela traz a ideia para nós entendermos sobre regeneração? Esta palavra ela parece de uma transformação espiritual. É quando uma pessoa ela aceitar a Cristo, aceitar a fé em Jesus Cristo. Então essa pessoa ela é transformada espiritualmente. Essa pessoa ela passa do velho para o novo. E nesse mesmo sentido aqui é o que a revista não está trazendo para nós, que para que de fato para que de fato você seja regenerado, é necessário você nascer. Nascer está falando de você voltar a ser gerado novamente, mas não é voltar para o ventre da sua mãe, não é voltar para um nascimento carnal, mas sim para um nascimento espiritual, para o nascimento do conhecimento do Espírito. Esse é o conhecimento e é o nascimento que a revista está nos afirmando. É um conceito utilizado principalmente na teologia. É o conceito de regeneração. Especialmente está também na soteriologia, na doutrina da salvação, que para descrever o ato divino de transformação interior do pecador, a expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, ou seja, todos aqueles que desejam estarem com Cristo, esse necessita da regeneração, né? Todos que não aceitaram a Cristo precisa aceitar a Cristo, precisa aceitar a fé em Jesus Cristo, para que de fato você seja regenerado, para que você seja transformado espiritualmente. E está também no sentido do interior. Esse ser transformado, a regeneração traz literalmente isso, que é do interior para fora, que é essa transformação, né? Essa transformação que de fato irá te trazer para Cristo, irá te
você irá entender que Cristo é o único caminho, é a única solução para que o homem não perca a vida eterna, para que o homem seja salvo por Cristo, para que o homem tenha uma vida em Cristo Jesus. Mas essa decisão só depende de você. Essa decisão de você aceitar a Cristo, de você ter essa experiência com o novo nascimento, só depende de você, porque Jesus não vai forçar. Jesus quer uma decisão sua, que você tenha essa decisão de fato de aceitar a Cristo, de você realmente se arrepender, né? Assim como João Batista anunciou, arrependei-vos. Está falando de arrepender das práticas do pecado, arrepender da sua natureza pecaminosa, da sua antiga natureza. Mas para que você alcance um novo nascimento, você tem que se arrepender, porque só há um caminho para que você tenha uma vida eterna com Cristo e para que você não venha morar na sua eternidade, né, sem Cristo, que é a pior coisa que pode existir no ser humano, é a pior coisa que pode, enfim, existir no mundo. É você morrer sem a salvação, morrer sem Cristo e saber que você não tem Cristo na eternidade. Não existe coisa pior. Por isso que a revista ela nos convida que nós realmente aprendemos que para alcançar o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Esse nascimento que vai te aproximar do Pai Celestial. Jesus também ele abordou o tema e falou a Nicodemos que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus deu ênfase, né, sobre o nascimento, porque se de fato, se não haver arrependimento, se não haver essa vontade de querer, não pode ver o reino de Deus, porque Cristo é santo, Deus é santo, e Deus não mistura a sua glória com nada. Por isso que Deus é santo. Então, a prova disso que Jesus foi o único santo que esteve aqui na terra. Jesus foi o único que não se contaminou com o pecado. Porque Jesus era de cima e porque Jesus é santo. O segundo subtópico vai falar sobre a regeneração como obra exclusiva de Deus. Por que razão todos os seres humanos necessitam da regeneração? Por qual razão que o ser humano necessita dessa regeneração? Aí, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, essa ação regeneradora é isso que vai nos dar a garantia e o sucesso, de fato, de nós sermos regenerados e transformados, de nós sermos parecidos com Cristo, porque Ele nos fez em imagem e semelhança. Ele nos fez em imagem e semelhança. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e necessita de um Salvador, que é Jesus Cristo. Nesse contexto, Deus efetua sua obra regeneradora através de quem? Do Espírito Santo, que concede uma nova vida ao pecador. Por esta razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto. Todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Esta foi a afirmação na epístola
segundo escreveu Tiago, na sua epístola, capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. Terceiro subtópico vai falar sobre a necessidade da regeneração do pecador. O que significa a expressão nascer da água. Essa expressão ela simboliza uma obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são do Espírito Santo, aqueles que desejam o Espírito Santo. O texto de João, capítulo 3, o versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O texto aqui está bem explícito, que se você tem desejo de morar com Cristo, a sua vida eterna, você tem que nascer da água e do Espírito. Porque se não nascer, não pode. Esse tema aqui foi basicamente o tema principal que Jesus ele refere-se a Nicodemos. E no decorrer do texto, você vai ver a expressão nascer de novo no Evangelho de João. Várias vezes essa expressão nascer de novo. Porque de fato Jesus está dizendo assim, não há outra forma. Não há outro meio. Não é por intermédio do seu conhecimento. Não é por intermédio da sua capacidade. Mas se você não tiver o reconhecimento da obra redentora de Cristo e também do seu sacrifício prestado na cruz do Calvário, você não vai alcançar a salvação. E é preciso que de fato você tenha isso como desejo, que você tenha essa vocação principal de um dia poder morar com Cristo, de um dia ficar livre desses sofrimentos aqui na terra. O versículo 8 fala assim: o vento assopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele não faz mais a sua vontade. Ele obedece à voz de Deus. Aquele que é transformado do interior por completo, ele não vive mais sob a sua vontade, mas ele vive segundo a vontade de Deus, porque é Deus quem está sob o controle da sua vida. Por isso que o texto que Jesus usa aqui para conversar com Nicodemos, esse texto aqui, ele é um texto que traz esse sentido de que as coisas espirituais, elas vêm do alto e elas dependem de mim, dependem de você, depende de cada um de nós. Se nós darmos um passe, se arrepender das suas práticas pecaminosas, se você reconhecer que Jesus é o Mestre Divino e que Ele é o único Salvador, que você necessita dele para que você alcance a salvação, você será alcançado pelo Espírito. Mas você tem que nascer da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode alcançar a salvação de Deus. Por isso que é necessário você nascer de novo. É esse nascimento que vai nos garantir e nos dará a certeza da salvação. Mas Nicodemos, ele não entendeu. Nicodemos não entendeu, sabe por quê? Porque Nicodemos era o mestre da terra. Nicodemos ele não entendia aquilo que Jesus estava querendo falar, porque era das coisas celestiais. E nós que entendemos desta palavra,
nós temos que usá-la como nosso manual de fé e de regra, para que nós alcancemos a salvação em Cristo e que nós sejamos também testemunha deste Evangelho. Aí nós temos agora as cartas. O apóstolo ele destaca que a pecaminosidade do ser humano, em razão da queda de Adão, que foram nossos primeiros pais, ali em Romanos, o apóstolo ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, e assim também a morte alcançou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque nós viemos da geração de Adão, e por um homem só o pecado alcançou a todos, né? Por um homem o mundo estaria destruído, estaria sem um poder de escolha. Mas por esta razão, que Deus enviou seu Filho amado ao mundo. Ele enviou seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Assim surge a necessidade de um indivíduo passar pela experiência da regeneração. E esta experiência que um indivíduo precisa passar é justamente esta: se arrepender dos seus atos e reconhecer o sacrifício de Cristo no Calvário e ser batizado da água do Espírito Santo. E esta magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, ao que Jesus realizou na cruz, e a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Essa ação regeneradora do Espírito Santo, ela é a principal razão pela qual nós estamos aqui hoje. Ela é a única razão e é o único meio para que o ser humano alcance a salvação. Esta ação do Espírito Santo de Deus é o único caminho. Não há outro meio, não há outro caminho. Porque é somente através da experiência que você passará, da regeneração, que você obterá o perdão de Deus e você terá o conhecimento. Você terá o conhecimento do Evangelho para que você não seja novamente enganado, para que você não seja caído com esta pecaminosidade, que ela já vem da geração de Adão, que foi o nosso primeiro pai, e depois assim foi se passando, porque só por intermédio dele que o pecado alcançou a todos. É uma passagem, história bíblica muito verdadeira naquilo que tange o pecado que entrou no mundo, né? Todos nós já conhecemos esta história que de fato de alguma forma ou outra se comove, mas não para nós se gloriar, mas sim para nos entristecer. Mas só que por intermédio de Cristo nós alegramos, e só por intermédio de Jesus Cristo é que nós temos de fato a única esperança de sermos salvos e o único meio de nós alcançarmos, né, a nossa vida eterna com Ele. O terceiro ponto vai falar sobre os meios da obra regeneradora.
O primeiro subtópico vai falar sobre a operação do Espírito Santo. Esse conceito de nascer da água refere-se de uma forma metafórica à ação purificadora do Espírito. No Evangelho de João, nós entendemos que a alusão do batismo cristão, ela não passa a ser uma regeneração que é produzida de algo físico, mas sim de uma transformação interior, que apenas o Espírito Santo de Deus pode realizar em nossas vidas. Veja bem o que fala nas primeiras cartas de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Fala assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, e morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Veja bem o que Cristo passou para que, de fato, nós obtivéssemos a salvação. Jesus foi o único que padeceu por mim e por você. Jesus foi o único que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Jesus foi o único que passou por esse sofrimento de angústia, por nunca ter pecado, por nunca ter cometido um ato, uma desobediência no mandamento do Senhor. Jesus foi o único que, de fato, pagou esse preço altíssimo por mim e por você. Por isso que vale a pena nós nos esforçarmos, de fato, a estar do lado de Cristo, a sermos um seguidor de Cristo. E assim nós reconhecemos a sua obra magnífica, nós seremos alcançados por Deus, nós obteremos o Espírito de Deus, e assim nós seremos vitoriosos e teremos sucesso na nossa caminhada aqui na Terra. E também a primeira carta de Pedro, capítulo 1 e 23, fala assim: porque vocês foram regenerados, e não foi regenerado de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, e a qual vive e é permanente. Nós não fomos gerados de uma semente corruptível, nós fomos gerados de uma semente incorruptível, de uma semente pura, de uma semente santa. O que o texto da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, está nos convidando a nós vivermos uma vida de santidade com Deus, de nós realmente reconhecer que só Cristo irá nos salvar, e só por intermédio da santidade é que nós vamos alcançar de Deus as suas promessas e as suas bênçãos. E veja também o que fala na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E a vontade permissiva de Jesus Cristo é esta: é que todos alcancem o arrependimento, é que todos de fato venham realmente entender o propósito real, o propósito de Cristo na cruz do Calvário. Porque Cristo não morreu só ele não morreu pelos justos, mas ele morreu para os injustos também. Então, assim, todos têm o direito de se arrepender. Todos têm esse direito, mas depende de cada um.
depende de fato de você se arrepender dos seus pecados. Por isso que o texto nos convida, que nós venhamos entendermos que a vinda dele está próxima. O texto está dizendo que Cristo irá vir, mas ele deseja que todos alcancem esse arrependimento. Porque esse preço que Cristo pagou na cruz do Calvário foi um preço altíssimo. Foi um preço de sangue na cruz por cada um de nós. E o Evangelho de João, ele é um evangelho marcante, principalmente quando se fala do Espírito Santo. Porque o nascer da água, por exemplo, simboliza uma obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. Em João 5, 3, 5 e 8. Esta é a verdade que Jesus, de fato, ele nos refere a respeito do Espírito Santo. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, vivenciam essa experiência, recebe mediante a ação do Espírito Santo uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O segundo subtópico, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder de ser regeneradora na vida do pecador. Por quê? Conforme nós lemos a epístola do apóstolo Pedro, sendo novos regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível. Por esta palavra, nós entendemos que nós viemos com essa promessa, nós temos essa promessa porque esta promessa é só para os arrependidos. Esta promessa é para aqueles que reconhecem a obra magnífica de Jesus Cristo. É esta promessa que Deus deseja que todos alcancem, principalmente quando o que a revista ela está referindo, principalmente sobre o Espírito Santo, que serve para gerar uma nova criatura. Que nova criatura é esta? É quando aquela pessoa ela praticava coisas inúteis e a partir do momento que ela tem um encontro com Cristo, ela passa a ser uma pessoa transformada, uma pessoa nova. Assim também o apóstolo Paulo ele usa um exemplo do trigo velho para o trigo novo, né? Ele usa esse exemplo do trigo porque assim é aquele que de fato quando reconhece a Cristo, quando tem um encontro, ele é transformado do interior para fora e a sua vida passa a ser uma vida de grandes bênçãos, né? Uma vida transformadora, uma vida que você, quando olha para trás, você vê aquilo que Deus fez na sua vida, porque somente Deus pode operar esses milagres. Não há quem possa operar senão o próprio Deus. O terceiro subtópico vai falar sobre a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse conhecimento que o texto em 1 Timóteo 2, 3 e 4 está referindo é sobre a salvação de Cristo, que é um plano de Deus que se revelou de uma vontade perfeita do nosso próprio Deus, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro. Veja bem, Deus não se alegra na morte do ímpio. Deus não se alegra, porque o desejo de Cristo é que todos alcancem, de fato, a salvação. E é o que nós vimos na segunda carta de Pedro 3 e 9, só para
dar ênfase aqui que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. O Senhor é paciente com todos, independente. Ele é paciente. Por isso que a vontade dele é perfeita sobre a vida de todos. Porque a vontade de Cristo é uma vontade permissiva, que as pessoas têm a liberdade de escolhas. Veja bem, decidindo buscar ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Agora é importante frisar aqui que nós já estávamos condenados, né? Por causa de um homem entrou o pecado sobre todos. É o que Paulo refere lá nas suas epístolas, Romanos 5 e versículo 12. Ele refere a quem? A Adão. Então nós já estávamos condenados. Só que é importante entendermos que através de Jesus Cristo nós alcançamos o perdão divino. E somente através dele que nós vamos alcançar a salvação. E só é por intermédio de Jesus Cristo. Porque se nós não reconhecermos, nós não vamos alcançar o reino dos céus. Nós não vamos alcançar o perdão divino. E o ser humano, ele pode ou não escapar dessa condenação eterna. Se ele, de fato, querer o perdão divino, se ele, de fato, querer buscar isso. Porque não depende de Deus, depende de cada um. Porque a promessa já foi nos concedida. E a promessa foi concedida a todos. A promessa não foi concedida apenas para os israelitas, mas foi concedida também para os gentios. E por esta promessa nós somos privilegiados, porque nós temos, né, a oportunidade de nós alcançarmos a promessa que é vinda do Pai. E para concluir a lição de hoje, a obra da regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação da natureza divina. É dessa forma, assim que o pecador arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a redigir, a residir nele e realiza a obra da regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Jesus Cristo. E por isso que é importante entender que a revista, no decorrer da revista, ela repete o nascimento, nascer de novo, a essa expressão várias vezes no Evangelho, segundo escreveu João. E é importante nós entendermos que esta lição, ela refere também à regeneração, que aprendemos que a regeneração, ela é algo que é de uma transformação do interior para fora. É uma transformação espiritual. Quando uma pessoa aceita a viver uma fé em Cristo. Quando a pessoa resolve alcançar o perdão de Deus. Escolhe alcançar esse perdão. Nós entendemos que só por intermédio disso é que você alcançará a salvação. E que Deus em Cristo abençoe.